Um informativo matinal que vai atualizá-lo com os fatos de hoje e de ontem em todo o mundo. Edição Extra, uma produção do Departamento de Radiojornalismo da Tabajara. Conferência de Paz de Genebra poderá ser reiniciada este ano. Estados Unidos a favor da admissão do Vietnã na ONU. Edição Extra e as notícias do mundo. Em Washington, o primeiro-ministro Menachem Begin, de Israel, apresentou seu plano de paz para o Oriente Médio ao presidente Jimmy Carter, depois que ambos os mandatários reconheceram a existência de divergências entre seus pontos de vista. Begin reuniu-se com o secretário de Estado Cyrus Vance, com conselheiros de segurança nacional e outros altos funcionários do governo norte-americano. Carter e Begin consideraram na Casa Branca prioritário o reinício da Conferência de Paz de Genebra sobre o Oriente Médio ainda esse ano. Porta-voz da Casa Branca anunciou que o presidente Carter está confiante em que a questão da representação palestina possa ser solucionada de uma forma que resulte no reinício da Conferência de Genebra. Em Beirute, as forças guerrilheiras palestinas anunciaram um acordo em princípio que deverá pôr fim às lutas travadas com milícias cristãs no sul do Líbano, junto à fronteira com Israel. Por esse acordo, será criada uma zona delimitarizada na região que será patrulhada por tropas libanesas. Todavia, questões chaves do plano de paz, inclusive o desarmamento parcial aos acampamentos de refugiados localizados nas imediações de Beirute, ainda precisam ser estudadas. A opinião é de fonte das negociações que foram iniciadas há um mês entre as duas partes. Prometendo trabalhar em prol de uma nova era de paz e cooperação com Hanoi, os Estados Unidos comunicaram oficialmente que não se oporão à admissão do Vietnã na Organização das Nações Unidas em uma curta mensagem lida pelo embaixador Donald McHenry ao Conselho de Segurança da organização. A decisão do Conselho de Segurança sobre a admissão do Vietnã será tomada hoje pela manhã, após os pronunciamentos de 33 embaixadores. Como a concessão aos Estados Unidos, a admissão do Vietnã deverá ser aprovada pelo Conselho em lugar de votação para poupar-lhe o embaraço de ter de se abster ou votar em favor. O ex-secretário de Estado, Henry Kissinger, expressou não ter conhecimento sobre contatos secretos entre o ex-presidente Richard Nixon e os comunistas vietnamitas, além da proposta para o fornecimento de 4 bilhões e 750 milhões de dólares em ajuda para a reconstrução do país. Indagado se sabia da existência de outros acordos secretos ou promessas relativas à ajuda, Kissinger limitou-se a declarar que nada sabia a esse respeito, indicando que considera um erro falar em negociações secretas. Em São Domingos, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Alejandro Orfila, elogiou a campanha dos Estados Unidos em favor dos direitos humanos, assinalando que não se trata de nada de novo no continente. Orfila considerou, no entanto, que a posição dos Estados Unidos, Venezuela e outros países que votaram em favor da preservação desses princípios na recente Assembleia Geral realizada em Granada, reafirma e confirma que os direitos humanos constituem um sistema prioritário das nações interamericanas. Em Bangkok, o Vietnã e o Laos anunciaram a assinatura de vários acordos que manteram os dois países unidos durante pelo menos uma geração. Um comunicado conjunto foi divulgado após um dia de encerramento de uma visita oficial a Laos de uma delegação vietnamita, assinalando que os acordos terão vigência de 25 anos e serão automaticamente renovados por um período de mais 10 anos, a menos que uma das partes decida por fim ao contrário. Em Londres, o chanceler britânico David Owen qualificou de uma grande tragédia a decisão do primeiro-ministro rhodesiano Ian Smith em recusar o plano de paz anglo-americano, marcando eleições gerais para 31 de agosto próximo. Owen manifestou que discutirá as próximas iniciativas com o secretário de Estado Cyrus Vance quando se reunirem em Washington neste final de semana, reiterando que prosseguirá seus esforços em favor da transferência pacífica do poder à maioria negra rhodesiana em 78. Em Salisbury, o parlamento rhodesiano foi dissolvido em preparação às eleições decretadas pelo primeiro-ministro Ian Smith para o próximo dia 31 de agosto.
Observadores dizem que o próximo pleito faz parte de um plano elaborado por Smith para conseguir um acordo com a maioria negra do país, resguardando diversos direitos concedidos aos brancos rhodesianos. Na Espanha, pelo segundo dia consecutivo, a polícia de Madrid, usando bombas de fumaça, tentou pôr fim à rebelião dos detentos da prisão de Carabanchel, com a existência de grande número de feridos. A Livraria Espacial continua dando uma lição de como vender barato. Acredite na sua escrita e compre hoje mesmo na Espacial caixas de grampos com 5.000 unidades por apenas 12 cruzeiros. Caixa de grampos com 1.000 unidades, somente 4 cruzeiros e escarcela plástica de 12 e de 15 cruzeiros. Livraria Espacial, um mundo de ofertas para todo mundo. E mais essa da pesada. Na Livraria Espacial você tira fotocópias por apenas 1 cruzeiro. Livraria Espacial, a do preço justo. Mais indústrias, mais emprego. Com as indústrias atraídas para os distritos industriais de João Pessoa e Campina Grande, a Sinep promoveu a formação de 12.000 empregos nas duas cidades. Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba. A ligação entre você e o desenvolvimento industrial. Senador Rui Carneiro com poucas chances de sobrevivência. Segundo o PND, não terá suas metas alcançadas em 80. Edição extra e as notícias do Brasil. Será iniciado amanhã em Belém do Pará o painel sobre o desenvolvimento da Amazônia, dividido em duas sessões. Na primeira, o senador Jarbas Passarinho fará uma exposição sobre a educação, o treinamento e logo a seguir esse tema entrará em debate pelos governadores do Amazonas, Roraima e Amapá. Na segunda sessão, presidida pelo senador Jesse Freire, expõe sobre nutrição e saúde do professor Nelson Moraes. Esse tema vai a debate pelos governadores de Mato Grosso, Goiás e Acre. A última amostra será na sexta-feira pela manhã, versando sobre população e ocupação territorial pelo professor Arthur César Ferreira Reis e debate dos governadores do Pará, Maranhão e Rondônia. O ministro da Indústria e Comércio, Ângelo Calmon de Sá, informa que estão enquadrados pela Comissão Nacional do Álcool 131 projetos entre produção a partir do sorgo, sacarídeo, hidrólise de celulose, extração etílica do milho, soja, trigo, arroz, substituição de fracções pesadas de petróleo por óleos vegetais. O Japão e a Alemanha Ocidental poderão participar a nível de colaboração em várias atividades que devem ser intensificadas, com desenvolvimento e adaptação da tecnologia para a utilização do etanol na introdução de insumos básicos para a indústria química. Problemas de ordem administrativa e de coordenação na alocação de recursos não permitirão alcançar as metas previstas pelo segundo PND para 1980. Tendo em vista que naquele ano, na melhor das hipóteses, somente seria possível produzir 14 milhões de toneladas de aço, em vez de 22 milhões e 300 mil. A declaração foi feita pelo ministro da Indústria e Comércio, Ângelo Calmon de Sá, na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Representantes dos setores privado e estatal dos transportes terrestres de cargas foram convocados pelo Itamaraty para a reunião destinada a colher dados e impressões sobre a situação dos transportes no Cone Sul e avalizar a posição brasileira sobre o convênio de transportes com a Argentina, cuja prorrogação deverá ser decidida até o próximo dia 31. Falando sobre a suspensão do diálogo entre a oposição e a Arena, o deputado Gomes da Silva, de representação do MDB na Câmara Federal, declarou: "Nós, políticos, perdemos a grande oportunidade de mantermos um diálogo franco entre os partidos e o governo, em busca do aperfeiçoamento demográfico." Já o secretário-geral do MDB, deputado Thales Ramalho, aconselhou seu partido a não tomar qualquer iniciativa que interfira na sucessão presidencial. Ele disse em Brasília que o melhor caminho para a oposição é aguardar uma expectativa dinâmica e não passiva, já que vê como muito ativo o processo político nacional. Para Thales Ramalho, o importante é esperar pela evolução do assunto dentro do governo, pois não crê que seus colegas de bancadas tenham condições de saber agora qual a melhor decisão a tomar. O dia de ontem foi marcado com agravamento do estado de saúde do senador paraibano Rui Carneiro, que já se encontra há 20 dias internado no Hospital Distrital de Brasília.
A junta médica que o assiste chegou a informar que as possibilidades de sobrevivência do parlamentar eram de apenas 5%, devido à hemorragia provocada por uma úlcera duodenal, mas, precisamente às 10 horas da noite passada, o senador Rui Carneiro foi submetido a uma terceira intervenção cirúrgica para a implantação do sistema de rim artificial. O sistema renal do parlamentar paraibano deixou funcionar às 8h45 da noite passada. Segundo o doutor Aloysio Franca, que chefia a equipe que presta assistência ao senador, a implantação duraria cerca de 3 horas, acrescentando que seria necessário cessar a hemorragia. O rim artificial pode substituir os rins em suas funções de filtração do sangue durante o tempo necessário à intervenção cirúrgica nesses órgãos ou para os aliviar temporariamente em caso de insuficiência renal aguda. Este último caso é o que vem sendo aplicado em relação ao senador Rui Carneiro. O rim artificial é constituído por um tubo filtro disposto em espiral em torno de um eixo e mergulhado em um líquido especial. A ureia e certas substâncias tóxicas do sangue atravessam seletivamente a parte do tubo por impulso. Um motor elétrico assegura a rotação do eixo e da espiral circular que ele suporta, o que assegura a circulação sanguínea. Resultados notáveis têm sido obtidos por esse método, que está sendo empregado agora para que sejam asseguradas as mínimas condições de sobrevivência ao senador Rui Carneiro. O médico-chefe da equipe médica que atende o senador Rui Carneiro, Aloysio Franca, em contato mantido com a Central de Rádio Jornalismo na madrugada de hoje, emitiu o último boletim sobre o estado de saúde do senador paraibano. Informação sua? Pois não. Aqui é de João Pessoa. Pois não. Eu desejaria saber como está o estado de saúde do senador Rui Carneiro. Olha, ele está muito grave. Agora, no momento, ele está no rim artificial. Sim. Porque os rins dele não estão funcionando satisfatoriamente. Eu sei. E ainda também está com auxílio de respiração artificial. Sei. Que os pulmões dele também estão bloqueados parcialmente. Entendo. Agora, com bom nível de consciência, quer dizer, lúcido. Está completamente lúcido. Tá sim. Outra coisa, para a implantação do rim artificial, foi preciso cirurgia? Ele faz uma pequena cirurgia, mas no braço só. Precisão, né? Só no braço. Sei. Quer dizer que já está funcionando o rim artificial? Já funcionando bem. E a possibilidade, assim, de fazer uma previsão, se existe possibilidade dele se recuperar? Nenhum. Nenhuma? Essas informações é bom dar cada 12 horas ou cada 6 horas, entendeu? Eu sei. Como tem a noite é mais difícil. Sim. Então, lá para 10 horas, 10 e pouco da manhã, é melhor uma previsão. Eu sei, um boletim médico, né? É sim. Mas no caso, os médicos já chegaram à conclusão que é caso... é irreversível? Não, Não, né? não é irreversível. Eu sei. Porque se fosse irreversível, não precisava luta, Exato. né? Certo. Por isso é que os médicos estão... É, por isso nós estamos tentando. Eu sei. Eu mesmo sou contra aquilo que não tem saída. Nós estamos tentando porque achamos que há uma possibilidade. Sei. Casos parecidos com esses já ocorreram aí? Já. Tal, É por isso que nós com outras fazemos. possibilidades de Já. sobrevivência? Agora, a mortalidade é muito grande, É muito grande, né? mas nós fazemos. Eu sei. Tá, doutor Aloysio, nós agradecemos aqui da Rádio Tabajara e procuraremos manter um contato Pois não. logo depois, viu? Tá certo. Obrigado. Tá, até logo. A Livraria Espacial continua dando uma lição de como vender barato. Acredite na sua escrita e compre hoje mesmo na Espacial caixas de grampos com 5.000 unidades por apenas 12 cruzeiros. Caixa de grampos com 1.000 unidades, somente 4 cruzeiros e escarcela plástica de 12 e de 15 cruzeiros. Livraria Espacial, um mundo de ofertas para todo mundo. E mais essa da pesada. Na Livraria Espacial você tira fotocópias por apenas 1 cruzeiro. Livraria Espacial, a do preço justo. Mais indústrias, mais emprego. Com as indústrias atraídas para os distritos industriais de João Pessoa e Campina Grande, a Sinep promoveu a formação de 12.000 empregos nas duas cidades. Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba. A ligação entre você e o desenvolvimento industrial. Esta é a informação com o tom moderno que você merece. Em edição extra,
É hora do balaio. O primeiro projeto de lei de regulamentação do divórcio a ficar concluído, o do deputado federal Rubem Dourado, que o apresentará na Câmara no dia 1º de agosto, torna mais fácil para os desquitados a dissolução do matrimônio. Depois que foi eliminada da Constituição a indissolubilidade de casamento, vários parlamentares prometeram apresentar projetos de regulamentação do divórcio. O deputado Rubem Dourado, que também tinha uma tramitação no Congresso, outra emenda divorcista, resumindo em 3 artigos, condições para a concessão do divórcio. Como o desquite é uma das condições para se tornar possível o divórcio, o deputado Rubem Dourado acha indispensável também emendar o artigo 317 do Código Civil, inserindo mais 2 casos em que o desquite também se legitimaria: cessão das relações matrimoniais inferida pela separação de fato por prazo igual ou superior a 3 anos. No direito alemão, supressão da comunidade doméstica. No direito suíço, artigo 147. 2. Moléstia mental que tornou impossível a comunidade matrimonial verificada depois de 3 anos. Código Suíço, artigo 141, igual fundamento no direito alemão e nas legislações da Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. É o seguinte projeto de regulamentação do divórcio elaborado pelo deputado Rubem Dourado. Devidamente, artigo 1. O casamento poderá ser dissolvido a qualquer tempo, quando o casal estiver judicialmente separado há mais de 3 anos. Parágrafo único. Além do desquite, entende-se por separação judicial qualquer outra forma de separação física admitida explícita ou implicitamente por sentença, como a que fixa ou homologa a pensão alimentícia ou a que se refere à separação de corpos. Artigo 2. Poderá ainda o casamento ser dissolvido quando o casal estiver separado de fato há não menos de 5 anos, devidamente comprovado em juízo, contanto que a separação ou seu começo seja anterior à emenda constitucional número 9 de 77. Artigo 3. O divórcio por mútuo conhecimento será requerido em petição assinada por ambos os cônjuges ou pelos membros do casal desquitado perante o juiz do domicílio de qualquer deles, ainda que o desquite ou outro processo de separação judicial tenha sido submetida a outro juízo. Parágrafo 1. Se não puderem ou não se derem e não souberem escrever, é lícito que outrem, a seu rogo, assine a petição. Parágrafo 2. Assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz, serão reconhecidas por tabelião. Artigo 4º. Quando a separação judicial resulta de desquite, as partes instituindo o pedido com certidão da sentença proferida no respectivo processo, ou cópia autenticada, obtida por meios mecânicos de reprodução, as condições em vigor requererão a conversação do desquite em divórcio. Parágrafo único. Quando a separação judicial não provier do desquite, a forma do pedido obedecerá ao disposto no artigo 1121 do Código de Processo Civil e a petição deverá ser instruída, ainda com a prova de separação judicial. Artigo 5. Apresentada a perição, o juiz ouvirá as partes e as esclarecerá das consequências do divórcio. Em seguida, mandará tomar por termo de ratificação do pedido e, depois de ouvir o Ministério Público, no prazo de 5 dias, homologará o acordo. Parágrafo único. Se uma das partes não ratificar o pedido, o juiz mandará atuar a petição e os documentos e mandará arquivar o processo. Artigo 7. Feita a prova de fato da separação do tempo mínimo de sua duração fixada na lei, será decretado o divórcio. Parágrafo único. Não é fundamento impediente da declaração de divórcio a alegação e de enredo religioso ou de convicção filosófica que conflite com a posição doutrinária adotada pelo direito brasileiro. Artigo 8. Não havendo acordo, o divórcio fundado na separação judicial poderá ser proposto por qualquer dos cônjuges ou membro do casal desquitado e seguirá o procedimento sumaríssimo do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Entretanto, para a prova de separação e do tempo de sua duração, bastará a junta da certidão da sentença ou cópia autenticada obtida por meios mecânicos de reprodução, a que se refere ao parágrafo único do artigo 1º dessa lei.
Artigo 9. Nos casos de separação judicial, será lícito às partes a qualquer tempo, no curso do divórcio litigioso, requererem a sua conversão em divórcio por mútuo consentimento, observando o disposto do artigo 4º, o seu parágrafo ainda dessa lei. Artigo 10. Homologado e acordam ou decretado o divórcio, averba-se a sentença no registro civil e havendo bens imóveis na circunscrição onde se acham registrados. Parágrafo único. Relativamente aos bens imóveis, será dispensado o registro da sentença do divórcio se já estiver averbada a do desquite. Artigo 11. A sentença que decreta o divórcio, se for o caso, fixará a pensão devida pelo cônjuge, ou seja, em relação ao outro, seja quanto os filhos do casal, disporá sobre a guarda dos melhores e estabelecerá o regime de visitas a que fará jus o genitor que lhes não tiver a guarda. Artigo 12. Salvo acordo, a partilha dos bens do casal, depois de transitar em julgado a sentença do divórcio, far-se-á a nona forma estabelecida pelo Código do Processo Civil, livro 4º, título 1, capítulo 9, artigo 982 a 1054. Artigo 13. Decretado o divórcio, retornará a mulher o nome de solteira, poderá, contudo, retornar o nome de viúva, se este era o estado civil antes do casamento dissolvido e se assim preferir. Livraria Espacial continua dando uma lição de como vender barato. Acredite na sua escrita e compre hoje mesmo na Espacial caixas de grampos com 5.000 unidades por apenas 12 cruzeiros. Caixa de grampos com 1.000 unidades, somente 4 cruzeiros e escarcela plástica de 12 e de 15 cruzeiros. Livraria Espacial, um mundo de ofertas para todo mundo. E mais essa da pesada. Na Livraria Espacial você tira fotocópias por apenas 1 cruzeiro. Livraria Espacial, a do preço justo. Mais indústrias, mais emprego. Com as indústrias atraídas para os distritos industriais de João Pessoa e Campina Grande, a Sinep promoveu a formação de 12.000 empregos nas duas cidades. Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba. A ligação entre você e o desenvolvimento industrial. Edição extra e a cidade. Oferecendo mais de 1.500 vagas em vários níveis, utilizando 9 sedes, a Secretaria da Administração inicia sexta-feira as inscrições para o concurso público de professores de primeiro e segundo graus, orientadores educacionais e supervisores, prolongando-se até 12 de agosto. Os professores estão divididos em categorias A e B para as 4 primeiras séries do primeiro grau e C, D e E para lecionar a partir da 5ª série do primeiro grau. No Distrito Sede de João Pessoa, há 65 vagas para professores classe A e B, 500 das classes C, D e E, 23 vagas para supervisores e 21 orientadores educacionais. Em Campina Grande, há 30 vagas para professores nas classes A e B, 250 nas classes C, D e E, 16 para supervisores e 10 para orientadores e educacionais. As vagas restantes serão divididas entre os municípios de Patos, Guarabira, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Cuité, Monteiro e Itaporanga. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar carteira de identidade, título de eleitor, 2 fotografias 3x4 e comprovante do pagamento das taxas de inscrição. Os candidatos a professores das categorias A e B pagarão 5 cruzeiros e os da categoria C, D e E recolherão 250 cruzeiros às agências do Banco do Estado da Paraíba. O concurso terá validade de 1 ano a partir da data de homologação, com os concursados sendo obrigados à permanência de 2 anos de exercício da função no distrito do qual se inscrever, não podendo participar, entretanto, professores atingidos pelos atos institucionais e complementares, os demitidos por justa causa e abandono de cargo. Cerca de 70 equipes de arquitetos de 11 estados brasileiros estão habilitados a concorrer na elaboração do anteprojeto arquitetônico e paisagístico do novo terminal rodoviário de João Pessoa, que serão julgados a 2 de setembro e resultados divulgados no dia 9. Cerca de 5 equipes são da Paraíba, 21 de Pernambuco, 15 do Rio Grande do Norte, 13 de São Paulo, 7 de Goiás, 3 de Brasília, 2 do Rio Grande do Norte, 1 do Ceará,
Piauí, Santa Catarina e Minas Gerais, fazendo o total de 70. Foram escolhidos com o apoio unânime de todos, respectivamente como paraninfo geral dos professores Lauro Ribas Zimmer e Jucundino da Silva Furtado, o primeiro como diretor adjunto do Departamento de Assuntos Universitários do MEC e o outro como membro do Conselho Federal de Educação. Os homenageados vindos de Brasília e Curitiba já confirmaram suas presenças a fim de participarem de todos os atos de colação de grau. Contando com mais de 100 anos de existência e já tendo se apresentado com cerca de 40 países, inclusive no Vaticano, onde fez apresentação especial para o Papa, o coral Anne Hessels College Glee Club estará se apresentando hoje à noite no Teatro Santa Rosa com entrada franca. Essa apresentação é decorrente do entrelaçamento existente entre Brasil e Estados Unidos através dos Companheiros das Américas, que tem como representante na Paraíba o bacharel Eilzo Matos. Durante a apresentação, que contará com a presença do governador Ivan Bichara e Dona Mirthe Sobreira, além de vários secretários de Estado, o coral norte-americano fará apresentações de músicas folclóricas pertencentes ao cancioneiro estadunidense. Contando com a participação do professor Raimundo Nonato, representando o ministro da Educação e tendo como presidente o secretário Tarcísio Buriti, será realizado de 27 a 29 deste no Centro de Treinamento de Miramar o encontro sobre redação nas provas de exames supletivos que serão implantados a partir do próximo ano em todos os estados. Participarão do encontro diversos professores de língua portuguesa da rede oficial do Estado, com a finalidade de fixar critérios de avaliação para corrigir redações sistema a ser adotado a partir do ano que vem para exames supletivos de primeiro e segundo graus. Segundo informou o professor Wilson Aquino, o novo manual trará todas as modificações introduzidas nos referidos exames e poderá ser adquirido mediante pagamento no Banco do Brasil da taxa de 8 cruzeiros. O Instituto de Polícia Técnica estará funcionando dentro de breves dias com equipe completamente nova e equipamento também novos. O médico Moisés Lemos explicou, por outro lado, que 20 novos peritos criminais estarão participando de um curso de reciclagem sob a coordenação do inspetor José Gato. Hoje, às 10 horas, na cidade de Areia, será inaugurada a nova hospedaria daquela cidade pertencente à reitoria da UFPB. Estarão presentes ao local várias autoridades, entre elas o reitor Linaldo Cavalcante, secretária do Trabalho Maria Violeta de Brito e Lira Salviano e demais componentes da administração estadual. Ainda essa semana, o secretário assistente da Prefeitura Municipal, Mário Toscano Lira, estará com técnicos da municipalidade organizando os locais onde ficarão armados as barracas para a Festa das Neves. A parte da segurança dos festejos ficará a cargo do bacharel Manuel Raposo, delegado de costumes, que explica de viva voz para os ouvintes de edição extra as providências já tomadas para a manutenção da tranquilidade e da ordem naquela área. Ontem à tarde foi reunido aqui no gabinete todos os policiais da DVC, a oportunidade em que traçamos o esquema policial a ser montado para trabalhar na Festa das Neves, que terá início no próximo dia 27. Então ficou estabelecido que os policiais civis atuarão discretamente por todo o perímetro da festa, enquanto que a Rádio Patrulha e CPO ficarão a postos à disposição de quantos precisarem dela para a manutenção da ordem pública. As nossas rondas policiais, mesmo ficando uma parte do pessoal na Festa das Neves, terão prosseguimento por todos os bairros da capital durante o Festa das Neves. E eu posso assegurar que a população da pessoa não ficará descoberta de polícia civil durante os festejos, porque, embora grande parte esteja trabalhando na Festa das Neves, as rondas prosseguirão por todos os bairros da capital. E para isso nós recrutamos cerca de 40 policiais de toda a delegacia da capital para atuarem nas festas, na Festa das Neves e nos bairros da capital. Dando continuidade à política de reforma administrativa do seu governo e, de modo particular, à política progressiva de modernização e melhoria das condições da Polícia Militar, o governador sancionou 3 importantes diplomas legais. Em razão dessa atitude, ele foi cumprimentado ontem pelo secretário Eilzo Matos, da pasta da Segurança, coronel Adolfo Maia, comandante da PM, e ainda pelos deputados Egídio Madruga, Manuel Gaudêncio e Evaldo Gonçalves. O comandante da PM declarou à imprensa que o senhor Ivan Bichara havia sancionado as leis básicas da PM, além dos estatutos e regulamentação de promoção. Esse conjunto de leis, disse Adolfo Maia,
forma as leis básicas de nossa corporação, ficando para o Estatuto a função de conferir aos nossos homens o seu corpo de direitos, deveres e obrigações. A lei da organização prosseguiu. Ele nos dá uma estrutura básica, também avançada, quanto à lei de promoção. É uma velha aspiração da polícia, trazendo com objetividade e segurança normas criteriosas e justas de promoção. O novo comandante da Capitania dos Portos, capitão de corveta João Carlos Gonçalves de Andrade, foi recebido ontem pelo governador Ivan Bichara, a quem apresentou cumprimentos na companhia do comandante que será substituído, capitão de corveta Raider de Alencar Silveira. A formatura dos concluintes do Instituto de Psicologia e das Faculdades de Administração da Empresa e Educação Física será realizada no dia 30 às 20 horas no ginásio do Esporte Clube Cabo Branco. A Paraíba conta com mais de 5.000 notificações de carros roubados de outros estados para serem procurados desde o ano passado, segundo informou o coronel José Olímpio de Queiroga, delegado da Polinter. Assim, a secção de furtos e roubos passará a exigir dos interessados o nada consta para a transação de veículos, e essa medida objetiva evitar o comércio de um veículo roubado no estado. Para o delegado, qualquer pessoa que for negociar um carro deve comparecer à Polinter para uma vistoria no automóvel e nos documentos, a fim de que esse possa ser vendido a um terceiro, mediante o fornecimento do nada consta. Nesse documento deverá constar o número do motor, ano de fabricação e outras formalidades. Excetuando-se o Banco do Brasil, todas as agências bancárias estão obrigadas a receber como depósito os cheques de restituição do imposto de renda distribuídos no corrente exercício aos contribuintes. A determinação é da Receita Federal e os formulários intitulados Declaração sobre a Operação Imobiliária, destinados a consignar qualquer transferência de propriedade de imóvel feita por pessoa física ou jurídica, poderão ser adquiridos por cartórios ou na gráfica Ramiro Costa e Companhia Limitada, a Rua 1º de Março, 14, Sala 24 e Rua do Imperador 387, ambos os endereços em Recife. O preenchimento desses formulários está a cargo dos cartórios, que devem remetê-los à Agência da Receita obrigatoriamente a partir de agosto. Os cartórios de notas e documentos enviarão na primeira semana do mês posterior ao da operação e os cartórios de registros de imóveis na segunda semana do mês consequente. Esclareceu ainda a Receita Federal de João Pessoa que cada alienação origina o enchimento de uma declaração sobre a operação imobiliária se acaso uma única transação existir em vários alienantes, necessariamente será preenchido um formulário para cada um deles. Mais indústrias, mais emprego. Com as indústrias atraídas para os distritos industriais de João Pessoa e Campina Grande, a Sinep promoveu a formação de 12.000 empregos nas duas cidades. Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba. A ligação entre você e o desenvolvimento industrial. Edição extra e o interior. O governador Ivan Bichara foi escolhido homenageado especial dos concluintes da Faculdade de Ciências e Letras da cidade de Cajazeiras em eleição realizada recentemente. A solenidade de colação de grau dos concluintes será realizada amanhã com a participação de várias personalidades políticas e administrativas do Estado. O paraninfo-geral da turma é o ministro João Agripino Filho, enquanto o industrial Aécio Pereira foi escolhido patrono da turma de letras. O senador Rui Carneiro será homenageado como patrono geral. O Fundo Rural vai instalar até a próxima semana mais 3 representações locais dos municípios de Cacimba de Areia, São José de Espinharas e Dona Inês, elevando para 95 o número de agências em todo o estado, segundo informou o diretor regional do órgão José Ferreira Serrano. A meta do Fundo Rural é atingir ainda este ano o plano que prevê a instalação de 167 representações locais da autarquia na Paraíba para permitir ao homem do campo uma total assistência no seu próprio local de trabalho. Na próxima segunda-feira, o senhor José Ferreira Serrano vai ao Rio de Janeiro encontrar-se com o senhor Líbero Massari, presidente do Fundo Rural, para encaminhar vários pleitos de sua direção regional, dentre eles a criação de um hospital no município de Campina Grande, atendendo pedidos do prefeito Enivaldo Ribeiro e do governador Ivan Bichara.
Por falar em Anivaldo Ribeiro, ele estará amanhã entrando em contato com o chefe do Executivo para, em nome da população de Pilar, reivindicar que seja impedida a pretensão de um determinado grupo político do Sertão que prevê a transferência para aquela área do posto de assistência médica do NPS e que atualmente serve essa cidade. Este é o serviço de edição extra. Correndo em benefício das obras da Catedral Metropolitana, a cantora lírica norte-americana Linda Nichols estará se apresentando às 20 horas no Palácio da Redenção. O patrocínio será da primeira-dama do Estado, senhora Beatriz de Almeida Sobreira, com ingresso ao preço de 30 cruzeiros, estando convidadas autoridades estaduais, federais e municipais, além de eclesiásticas, para prestigiarem a promoção. De 8 a 12 de agosto, Linda Nichols dará um curso de interpretação vocal no auditório do Centro de Cultura da UFPB, antiga reitoria, dentre outros que realizará em todo o estado. Peças de De Fala, Villa-Lobos, Schumann e Rossini constam do programa a ser apresentado pela cantora em recital no Centro de Cultura da UFPB, dia 9, às 21 horas, com entrada franca, em promoção da UFPB, Fundação Cultural e Partners of the Americas, Paraíba, Connecticut, sob o acompanhamento do pianista Gerardo Parente. A jovem cantora desenvolve atividades didáticas na Yale University dos Estados Unidos, tendo se apresentado em diversas ocasiões sob a direção de famosos regentes americanos, com atuações nas óperas Carmen de Bizet, Rigoletto de Verdi e nos oratórios O Messias de Handel, Joana d'Arc de Boucher de Honegger e Stabat Mater de Pergolesi, dentre outras peças. Na primeira parte do recital apresentará Siete Canciones Populares Espanholas de Manuel de Falla, O Pálida Madonna de Heitor Villa-Lobos, Berimbau de Jaime Ovalle e Canção do Mar de Lourenço Fernandes. Ficando para a segunda parte, a apresentação de Maria Stuart Lied de Robert Schumann e La Regata Veneziana de Giorgio Rossini. No Centro de Cultura da UFPB, o artista plástico Roberto Dente, que também integra o elenco de artistas participantes da Partners of the America, fará 3 conferências em curso de artes plásticas de 25 a 27 de agosto. Em temas, versarão sobre arte moderna de Cézanne até nossos dias, estética de segunda dimensão artística de fotografia e arte contemporânea norte-americana. De 1 a 12 de agosto, Robert Dent estará com seus trabalhos em exposição no Centro de Cultura da UFPB, na Avenida Getúlio Vargas. Encerra-se hoje no escritório da SAELPA o prazo para as inscrições do concurso para os cargos de motorista e leiturista promovido pela companhia. Para a capital, a SAELPA dispõe de 2 vagas para o cargo de motorista e 5 para leituristas, enquanto que para as cidades de Picuí, Itaporanga, Cajazeiras, Patos e Monteiro dispõe de 1 vaga para o cargo de motorista. As inscrições podem ser feitas até às 17 horas de hoje. O pagamento do funcionalismo público estadual terá continuidade hoje quando os servidores do Poder Judiciário inativos de matrículas 24.001 a 70.000 e complementação receberão seus vencimentos na agência do BEP da Gama e Melo. Na agência do Centro Administrativo, receberão os funcionários da Secretaria do Planejamento, Segurança Pública e Complementação. Edição extra e as policiais. Coronel Ilan Lordão, delegado de investigações e capturas, interrogou ontem Evaldo Anselmo, de 18 anos, solteiro, e o menor DCL, de 17 anos, filhos de Miguel Anselmo, ambos acusados da morte de Jaime Caetano, assassinado a tiros de revólver em Tambaú no mês de outubro do ano passado. Continua em mistério a localização dos bandidos que no último sábado assaltaram a agência da SAELPA na cidade de Belém. Por determinação do bacharel Exu Matos, secretário da Segurança Pública, o sargento Antônio Salles passará agora a responder pelo comissário do bairro do Novaes, substituindo o sargento Jório Novaes, que foi transferido para a Ilha do Bispo, segundo fontes da Segurança Pública. Eduardo Pontes da Silva, de 20 anos, solteiro, residente na rua Almeida Barreto, em Guarabira, tentou suicidar-se no interior de seus aposentos, desfechando tiro de revólver na região torácica. Ele foi socorrido pelos familiares e conduzido para o hospital de pronto-socorro, onde recebeu assistência médica e está internado sob cuidados médicos. O indivíduo Luiz Ricardo Ferreira assassinou um companheiro a tiros de revólver na cidade de Aroeiras e foi recambiado para a cidade de Bonito de Santa Fé, onde está detido.
Por determinação do juiz Mário de Moura Rezende, o marginal conhecido por Satélite, que há dias atrás assassinou um companheiro de cárcere, foi recambiado para a casa do menor do Recife. Enquanto isso, foi transferido para a colônia agrícola de Mangabeira José Cícero de Oliveira, preso há dias em Cajazeiras. Ele estava sendo procurado pela polícia, pois tinha fugido daquele presídio onde cumpria pena de 15 anos de reclusão por ter praticado crime. Francisco Moura da Silva, de 20 anos, solteiro, residente na Avenida Beira Rio, caiu de andaime quando trabalhava na construção e deu entrada no hospital de pronto-socorro com escoriações pelo corpo, onde está internado sob cuidados médicos. Maria Andrade da Silva, de 32 anos, casada, residente na rua Santa Teresa, foi presa quando praticava desordem na via pública. Ela está recolhida no xadrez de costumes à disposição do delegado de plantão. Valdemir Andrade da Silva, de 26 anos, solteiro, residente na rua Pedro Ulisses, foi preso pela Rádio Patrulha quando praticava desordem no bar Tabajara, nesta cidade. Em Oitizeiro, veículo de placa não anotada atropelou Josefa Ferreira dos Santos, de 66 anos, residente na rua Francineide de Lima Rocha. Ela foi levada para o HPS, onde medicou-se. Polícia encontrou ontem à tarde, nas proximidades do prédio da antiga reitoria, na Avenida Getúlio Vargas, o corpo de um mendigo de aproximadamente 45 anos, trazendo calça e camisa escura. O corpo foi conduzido para o Instituto de Polícia Técnica, onde foi autopsiado. Seu sepultamento será hoje no cemitério da Boa Sentença. Manuel Reis, de 47 anos, casado, residente no bairro da Torre, deu entrada ontem à noite no hospital de pronto-socorro com escoriações pelo corpo sofridas em agressão. José Soares da Silva, de 31 anos, residente na rua Rangel Travasso, no bairro do Rangel, é outro que deu entrada no hospital da municipalidade com ferimentos no braço provocados por arma branca. Manuel da Silva, de 11 anos, residente no bairro de Cruz das Armas, foi atropelado por veículo de placa não anotada. Ele foi socorrido e conduzido para o hospital de pronto-socorro, onde recebeu assistência médica. Edição extra e as esportivas. Hernani, nora, 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 nora. O centroavante Jorge Demolidor será o grande desfalque do Botafogo no jogo de hoje contra o Santos Futebol Clube. Jorge foi expulso de campo na partida diante do Campinense e, consequentemente, cumprirá a suspensão automática. O jogador Luizão seria a única opção para substituir o artilheiro da representação botafoguense. Entretanto, o atleta ainda não regularizou a sua situação junto à Ferroviária de Araraquara e à Confederação Brasileira de Desportos. No coletivo realizado ontem pela manhã, o técnico Rubens Salles deslocou o ponta-direita Libânio para o comando do ataque. Libânio fez um bom treino, sendo inclusive autor dos 2 gols para os titulares. O apronto botafoguense foi realizado no Campo da Graça e teve a duração de 60 minutos. O placar final apontou um empate em 2-2, com Vandinho e Adilson Santos anotando os gols do time reserva. A entrada de Libânio ao comando do ataque deve ser única alteração do time do Botafogo para dar combate ao Santos esta noite, com a cobertura colorida do seu escrete da comunicação. O regime de concentração foi iniciado ontem à noite para os 17 atletas relacionados pelo orientador técnico Rubens Salles. Os dirigentes do Botafogo não estão preocupados com a derrota sofrida pelo bicampeão no último domingo diante do Campinense. Na opinião da maioria dos diretores botafoguenses, o clube ainda está na liderança do primeiro turno do Extra 77. Isto porque o ponto que o tricolor perdeu diante do Nacional de Patos será recuperado no Tapetão. No próximo domingo, o time da Estrela Solitária tem um jogo amistoso acertado diante da Sociedade Desportiva Borborema. A tabela do hexagonal decisivo do Campeonato Paraibano determina um jogo do Botafogo contra o Nacional de Patos para esta data. Entretanto, com a desistência do time patoense em disputar o campeonato estadual, a diretoria acertou um amistoso contra o Gavião. Esta partida é uma promoção da Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba, a ACEP,
que dividirá a renda em 50% com o Botafogo. Segundo afirmam os dirigentes do time tricolor, um grande centroavante estará fazendo sua estreia neste amistoso. Seu nome, entretanto, ainda não foi revelado pelos mandatários do bicampeão do estado da Paraíba. 13 joga amistosamente hoje à noite no Amigão, frente ao Gavião. Ianos Tatrai já assumiu a supervisão do Galo da Borborema, prometendo reestruturação total. Tatrai pediu apenas uma coisa: que os seus adversários esperassem até o final da temporada para poder criticá-lo. Os dirigentes do futebol de Campina Grande não acreditam que o 13 seja o segundo representante da Paraíba no Campeonato Nacional de 77. Todos eles acreditam na palavra do presidente Genival Leal de Menezes, que não confirmou a presença de 13 campinense ou Gavião no Copão 77, a fim de evitar as especulações. Uma coisa ficou bem claro, o que motivou sem dúvida a maior tranquilidade dos dirigentes serranos. O presidente da FPF enfatizou que é impossível alguém saiba antes do que ele o nome do segundo clube da Paraíba no Copão. A imprensa de Campina Grande continua criticando o 13 pela fraca campanha no Campeonato Paraibano. Critica também a aquisição de alguns reforços que não têm condições de vestir a camisa sequer de uma equipe amadora do futebol de Campina Grande. Cita assim que para os confrades da Serra não passa de um jogadorzinho. O campinense treinou ontem pela manhã no estádio Plínio Lemos, no reinício de suas atividades com vistas aos próximos compromissos pelo certame paraibano. O time rubro-negro voltará a jogar no dia 27 em Campina Grande, enfrentando o Santos no Amigão. O seu último jogo pelo primeiro turno do Campeonato Paraibano será frente ao 13 no dia 31 de julho. A equipe raposa conta com 4 pontos perdidos, mas conta com bom saldo de gols que não lhe ajudará muito em caso de terminar igualado ao Botafogo. Em caso de duas equipes terminarem empatadas, o que decide mesmo é uma série melhor de 3 para apontar o campeão da primeira etapa do certame paraibano. É o que há. Você ficou atualizado com os fatos de todo o mundo. A Tabajara apresentou edição extra, uma produção do Departamento de Radiojornalismo sob a coordenação de Gilfande Brito. Próxima edição de Radiojornalismo, informativo Tabajara, às 8 horas.